50 anos, eu penso que mesmo o Samora estaria envergonhado, porque poderíamos ter feito muito mais. Nyusi é eleito por causa da dívida oculta, para proteger um problema. Temos agora Chapo, que é eleito para evitarmos um extremista como o Rock. Quer dizer, passamos a ter presidentes que se calhar não são presidentes que estão preparados para servir, que estão preparados para se dedicar, para sofrer pelos interesses do Moçambique inteiro, sem cores partidárias, sem religião, sem raças, etc. No entanto, eu quero deixar o benefício da dúvida para Chapo. Infelizmente, ele também está dentro de tentáculos. Por mais que ele quiser, digamos, ir para uma direção que desfavorece as elites. Por exemplo, temos este mercado dos caminhões, milhões de caminhões que nos incomodam, que vêm, que destroem as estradas, que fazem tudo isso, quando há a possibilidade de se fazer a linha férrea. A linha férrea permite tudo isso. As importações, como se falava, as importações preferíveis à produção local. Não há fomento da agricultura, há o sustento que faz um pequeno fomento, mas não há a tentativa de criar Moçambique independente e autónomo no que diz respeito aos problemas agrícolas. Nós somos um dos países mais favorecidos para a agricultura, mas somos uns desgraçados. Até a África do Sul consegue produzir melhor. Condições finais de orgânico. Diga? Em condições finais mesmo. Não, muito obrigado por esta oportunidade. Eu penso que foi bom ficar independente. O que foi mau é de facto termos tido, digamos, um percurso em que se favoreceu uma elite, digamos, económica e não se investiu tudo o que era possível para que tenhamos todos, a maioria de nós, uma vida, digamos, mais abastada e mais agradável. Muito bem, Massango, continuamos com o Dr. Ganhou, que estava ainda no seu fio de pensamento quando recebemos esta ligação. Falava sobre a questão dos jovens e os desafios da tecnologia que se impõem aos jovens, e também o Ganhou dizia aqui tinha que ser papel do Estado garantir este treinamento para que estas tecnologias fossem usadas com mais eficácia. Nós temos que pegar alguns exemplos como Singapura, como alguns países onde o Estado se investe no futuro. O futuro quer dizer acompanhar a evolução tecnológica incrível que existe. Hoje em dia, provavelmente, se a gente tiver inteligência artificial, já não precisamos ser nós inteligentes. Okay. Só precisamos saber utilizá-la. Vamos poder fazer quase tudo com a inteligência artificial. De facto, para algumas pessoas assusta, mas na realidade, se formos a ver, imaginemos hipoteticamente que a inteligência artificial toma o controle do ser humano. Neste momento estamos sob controle de outros seres humanos, sempre. A vida é assim. Há sempre uma inteligência que te controla. Okay. E tu tens que lutar para que esse controle seja, digamos, a favor de um bem-estar de todo mundo. Temos que ter cuidado com as ditaduras, seja por inteligência artificial, seja por humanos. E pronto. Digamos que o importante é mesmo que os Estados olhem para frente. E os Estados se preocupam em servir. As pessoas têm que saber que a única coisa quando uma pessoa é eleita é a satisfação de fazer o melhor trabalho possível para outrem, para os outros, não é para nós. Eventualmente, para nós, como dirigente, quando terminarmos o nosso mandato, vamos ser talvez consultores, aí podemos começar a ganhar dinheiro ou interesses pessoais. Okay. Mas durante o momento que se aceita um cargo, tem que estar consciente que durante aquele tempo até podemos perder dinheiro. Temos que estar consciente que nós durante aquele tempo vamos perder alguns anos da nossa vida a servir os outros. Nós temos que ter consciência que ser dirigente é na realidade servir, daí o nome ministro, ministrar, vem das línguas latinas, que significa ser criado, um criado do povo. E como dizia o Nyusi na altura, até ainda pegou essa ideia, não, o povo é o meu patrão. Essa ideia tem que não só ser demagógica, tem que ser prática. E no discurso da independência, eu tenho medo que venhamos a ter agora, com o discurso do Chapo, mais um discurso demagógico, vendo só o positivo e não pensando em soluções, sempre baseado na política. O problema é que os governos são favorecidos, os sistemas eleitorais favorecem política, não favorecem servir. Isso é que é fundamental, e depois de 50 anos eu penso que mesmo o Samora estaria envergonhado, porque poderíamos ter feito muito mais. Hoje em dia vemos
que houve algumas melhorias. É verdade que os moçambiques passaram a ter um certo acesso, através do partido, infelizmente, a, digamos, a decisões na sua vida, mas infelizmente só a nível dos partidos, o que para mim também não é o ideal para o nosso país. Se tivermos a sorte de ter um partido que é totalmente dedicado, abnegado, talvez dando um exemplo aproximado da China, como se falou já aqui, onde o objetivo é um desenvolvimento intenso, mesmo que haja uma certa ditadura. Há uma ditadura também contra a corrupção. A ditadura deve ser usada contra a corrupção, não para calar ideias, não para calar opiniões. Não ter medo de ativistas que dão ideias, mas que essas ideias serão ou não, digamos, seguidas pelo povo. Então, é fundamental esse aspecto. Servir. E depois não é nenhuma ideia nova, é uma ideia tão antiga que mesmo em Moçambique já se fala de servir desde o dia da independência. Samora falava sempre que era para servir o povo e sempre criticava os ociosos, os oportunistas, os aproveitadores. Eu estava a desenvolver esta ideia, mas gostaria de voltar a falar sobre aqueles que saíram para lutar pela independência. 90% foram lá por interesse pessoal, já na altura, para voltar como dirigentes. Isso é uma vergonha grande. Um partido chamado Frente de Libertação de Moçambique, que se refere a uma luta de libertação para a independência, não deveria já existir sequer. Deveria haver partidos novos, renovados, que tenham como objetivo o desenvolvimento de Moçambique, não manter, digamos, um poder antigo. Deveria ser nesse sentido. Esperemos que este governo, eu tenho esperanças que este governo com Chapo, que só foi, mais uma vez, nós temos um sistema eleitoral tão esquisito.